Oi, oi, oi. Eu sou o Braulio Zorzella, médico obstetra. Atuo há praticamente 2 décadas com partos. O parto é uma grande paixão minha desde a faculdade. Hoje, felizmente, minha taxa de parto normal gira em torno de 90%. E isso graças a muitas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui, sendo uma delas, talvez a principal, a atuação transdisciplinar com outros profissionais, especialmente com vocês, as doulas. Eu volto aqui para te dizer que você vai se sentir mais segura sabendo de obstetrícia. Se você não viu o episódio 1 e 2, eu te aconselho a assistir para você entender o que está acontecendo e conseguir acompanhar o que eu vou te falar hoje. No episódio 1, eu te mostrei como se sentir mais segura sabendo de obstetrícia para ajudar as gestantes. No episódio 2, eu te mostrei como usar esse conhecimento para ajudar mais gestantes. Logicamente que você vai precisar de mim como instrumento para isso, para entender obstetrícia. Mas no final você mesma vai saber disso tudo. Você pode fazer tudo sozinha, entender todo o conteúdo e inclusive tirar suas próprias conclusões através do método que eu estou te propondo. E hoje eu vou te falar como sair do zero à fluência no obstetriz. Como sair do zero absoluto e saber falar essa língua, que é o obstetriz, que para muitos pode ser tão complicada, mas eu estou trazendo um jeito aqui descomplicado para você. Queria aproveitar para agradecer as centenas de mensagens que eu estou recebendo e estou fazendo o possível para responder uma a uma. Então, vamos falar de obstetrícia? Vamos falar um pouquinho mais de como entender esse assunto que pode ser tão importante para te deixar mais segura e para você conseguir ajudar mais mulheres, assim como eu acredito que é uma missão minha e é uma missão sua. Então vamos juntos nessa? Vamos falar de obstetrícia? Então, para isso, eu vou te mostrar um pouco do que eu utilizo no PPP Doulas, que é o Programa de Planejamento do Parto Especial Doulas, para você entender como funciona esse aprendizado em obstetrícia, te mostrando o método que eu tenho usado para explicar esses temas. Então, vem aqui comigo. Vamos para o método. Nós temos lá o que é certo, o que é errado e como corrigir. Então lá, certo, errado e como corrigir. Vamos pegar então mais um tema aqui para a gente falar de como a gente pode entender isso tudo. Lembrando que o certo é aquilo que é fisiológico, o errado é aquilo que é patológico e a correção vem através da intervenção. Tá. Vamos falar de bebês pélvicos. Olha só que bonitão esse aqui. É um bebê pélvico e aí eu já começo a perguntar: será que eu devo colocar ele aqui no certo ou ele aqui no errado? Então vamos pensar um pouquinho, a gente já vai entender o tema parto pélvico para daí a gente entender a correção. E eu já te falo então que primeiro nós temos que colocar aqui no que é fisiológico, e a gente sabe que é fisiológico que 4% dos bebês sejam pélvicos. E aí então vamos pensar na fisiologia de um parto pélvico primeiro, para daí a gente pensar o que pode dar de errado para o que pode ser necessário corrigir. Bom, um parto pélvico, a grande diferença comparada ao parto cefálico é justamente as partes do bebê que saem em ordens diferentes. No caso do parto cefálico, a cabeça sai primeiro, depois sai o corpo, para depois saírem os membros inferiores, ok? No parto pélvico é o contrário. Primeiro sai ou a bundinha, no caso dos bebês que são pélvicos completos, né? Então aparece a bundinha primeiro. Nos bebês que são pélvicos podálicos, ou seja, que o pé está para baixo, sai o pé primeiro. Tanto faz, a lógica vai ser a mesma nos dois casos. A questão é que depois vem o tronco e aí por último que vem a cabeça do bebê. E a rotação da cabeça do bebê aqui dentro é a mesma do parto cefálico, com a diferença apenas que ela sai por último, tá? O fato da cabeça sair por último, o nome disso é cabeça derradeira.
né? Algumas pessoas confundem, inclusive acham que o problema é a cabeça ser derradeira, mas a palavra derradeira quer dizer que sai por último, né? O problema, quando a gente for olhar para essa coluna aqui, é a cabeça derradeira impactada, ou seja, a cabeça que não sai, tá? Mas primeiro vamos pensar então o que é certo. O que é certo é que um bebê que está pélvico, ele vai amadurecer o pulmão da mesma forma que um bebê cefálico, por aquele mecanismo de eclosão das células pulmonares do bebê, liberação do surfactante, mudança do líquido amniótico, mensagem para a placenta passa moléculas ali para o sangue da mãe, que chegam até o cérebro da mãe dizendo, opa, tem um bebê maduro lá, ou seja, tudo a mesma coisa do parto fisiológico cefálico, e aí essa gestante entra em trabalho de parto. O parto vai acontecendo, o colo vai dilatando, e aí a gente tem que pensar na saída do bebê para entender o que está acontecendo. Bom, a gente sabe que intraútero, a fonte de oxigênio do bebê, que é a placenta, ela converge tudo para o cordão umbilical que entra no umbigo do bebê, certo? Enquanto isso, ele não tem oportunidade ainda de respirar pelo nariz nem pela boca. O que acontece é que, durante a passagem da pelve do bebê pela pelve da mãe, neste momento aqui, o cordão ele fica comprimido, então ele fica apertadinho ali. Então, até que o bebê tenha a oportunidade de sair totalmente, e aí quando estiver aqui fora, ter a oportunidade de respirar pelo nariz e pela boca, ele fica um tempo com o cordão comprimido e sem a possibilidade de respirar pelo nariz e pela boca, ou seja, fica um tempo ali sem ar, tá? Bom, o que é certo dessa história? O certo é que, se esse parto for rápido e esse bebê sair rapidamente, o que seria rapidamente? Em uma contração, sai as pernas do bebê, né, a bundinha e as pernas, na próxima contração sai o tronco e na próxima sai a cabeça, até aí é rápido, né? Mais do que isso é mais rápido ainda, melhor ainda, ou seja, num parto rápido pélvico, este tempo que o bebê fica com o cordão comprimido, ele é um tempo inofensivo para o bebê. Ele funciona assim como quando a gente brinca de mergulhar numa piscina e prende o ar e segura o ar um tempo, quando sai da água respira e está tudo bem, né? Então, isso é um parto fisiológico. E quando o bebê mostra características de que terá um parto rápido, um nascimento rápido, né, a mãe mostra características de um parto rápido, a gente pode investir nesse parto pélvico. Hoje a gente sabe que a melhor posição para a mulher parir é na posição de 4 apoios, que isso facilita o mecanismo de saída do bebê, mas também outros critérios, como o bebê estar entre 37 e 41 semanas, que o peso dele esteja entre 2,8 kg e 3,8 kg, que a velocidade de evolução do trabalho de parto, que pode nos mostrar qual será a velocidade de saída do bebê, seja rápida também, ou seja, o ideal é que no máximo seja 1 centímetro por hora, não mais que isso, e aí a gente investe num parto pélvico e a gente investe na segurança desse bebê, desse parto. Um outro fator que é mais importante até do que esses critérios que eu falei, é o fato da mulher já ter tido um parto normal anterior. Porque isso é uma das coisas que faz com que o segundo parto seja acelerado. Então, nesses casos onde a mulher teve um parto normal anterior e está com um bebê pélvico, e ainda mais o bebê tem essas características que eu falei, dá tudo certo e a coisa vai bem, e a segurança está mantida no parto normal pélvico, portanto não se pensa numa cesárea num caso desse. Já nos casos onde a mulher é primigesta, ou seja, vai parir a primeira vez, aí entra uma questão. Aliás, não só na primigesta, mas naquela que teve uma cesárea anterior, por exemplo, não teve um parto normal, entra na mesma lógica. O que vai acontecer é que a gente não sabe se a saída do bebê vai ser realmente rápida, então tem critérios um pouco mais pesados aí para a gente pensar, dentre eles esses que eu falei, as semanas, o peso do bebê. Uma outra coisa que vai contar nesse caso é o bebê ter um posicionamento interessante, que é quando a coluna do bebê está ao contrário da coluna da mãe, e a gente chama isso de dorso anterior, né? O bebê está com o dorso, coluna, na parte anterior da barriga da mãe, né? Isso também facilita a saída. Então são alguns critérios que a gente vai entendendo ali para a gente pensar na saída do bebê de forma pélvica segura, mas a gente sabe que tem trabalhos científicos que mostram que a pélvica primigesta, para ter parto normal, para a mãe, o parto será melhor sempre, o normal. Porém, para o bebê, a gente está arriscando o bebê nesse parto normal, pois uma cesárea em trabalho de parto seria mais segura para esse bebê,
mas como é muito tênue essa linha entre o que é mais seguro para a mãe e para o bebê, em alguns casos, quando a equipe é experiente em parto pélvico, é possível se planejar sim um parto pélvico até mesmo em primigestas. Mas o recomendado, sem pensar na experiência da equipe, são as mulheres que já têm um parto normal anterior. Ok, bom, aí vamos pensar então o que pode dar de errado, para daí a gente pensar em corrigir. Se eu tenho 4% de bebês pélvicos que nascem, que podem entrar em trabalho de parto, né? Lembrando que tem 96% dos bebês que são cefálicos e que não entram nessa conta. E todos esses casos forem para parto normal planejado e a gente separar a primípara, que é aquela que vai parir a primeira vez um bebê de parto normal, da outra, que é a multípara, que já teve um parto normal anterior, a gente vai ver que o índice de parto normal ele é bem grande aqui, é bem alto mesmo, tá? Ele pode chegar na faixa de 70% a 90%, dependendo de cada atendimento, de cada equipe. E na primigesta a gente vai falar aí de 45% no máximo de parto normal. Tá? Bom, o que gera essa diferença aqui? Principalmente as questões que eu falei sobre o fato da mulher primigesta, a gente não saber a velocidade desse parto, então a gente acaba indicando mais vezes cesáreas em primigestas do que em multíparas para bebês pélvicos, tá? Mas e aí, o que é essa história? O que deu de errado para daí a gente pensar numa cesárea? Cesárea é o que vai corrigir isso tudo, tá? Então, num bebê pélvico, se houver uma demora na saída do bebê, ou seja, saiu o tronco, saiu as perninhas e ele fica nessa posição aqui por muito tempo, a compressão do cordão umbilical faz com que passe do tempo suficiente para a oxigenação de reserva do bebê estar de acordo para a sobrevivência dele, e aí o que acontece é que falta oxigênio para o bebê, e aí vem o mecanismo de hipóxia, que começa com uma hipotonia do bebê, ou seja, o bebê vai ficando mole, vai ficando sem tônus muscular, e isso vai dificultar mais ainda a saída do bebê depois, porque a saída final depende muito do tônus do bebê também, a própria movimentação tônica do bebê ajuda nesse mecanismo de saída. Então, essa demora nessa saída é o que pode prejudicar o bebê e transformar um parto que seria ótimo num parto desastroso e um bebê que nasça com hipóxia e que tenha consequências disso depois, ou sequelas, ou até mesmo a morte. Mas também tem uma outra situação, que ainda que o parto seja rápido, na primigesta, que não foi testada ainda a sua bacia, a gente não sabe como que é essa passagem interna. Por quê? Porque na multípara já foi testada, ela já teve um parto normal anterior, então eu já sei que o bebê passa ali. O que pode acontecer é, ainda que o bebê saia de uma forma rápida e tenha tônus, o posicionamento da cabeça, ou pior ainda, o tamanho da cabeça do bebê não seja suficiente para sair. E aí pode ocorrer a tal cabeça derradeira impactada, que vai gerar o mesmo mecanismo que eu falei de compressão do cordão umbilical, mas aí por um outro mecanismo, o cordão umbilical vai estar aqui em cima, preso entre o bebê e a vagina da mãe, e essa demora da saída, ou a não saída, né? Porque se eu estou falando da cabeça derradeira impactada, estou dizendo não saiu a cabeça, isso também vai gerar daí, no caso, morte do bebê e não só sequelas, né? Bom, então o problema é esse. Vejam que a gente sempre cai no mesmo problema quando a gente está pensando aqui mãe e bebê. Nesse caso aí, a gente está pensando que pode ter uma morte de um bebê. E aí então vamos pensar, bom, se pode ter a morte de um bebê, vamos tentar corrigir. Aí primeiro pode passar pela nossa cabeça, legal, já estou aqui com uma possível solução, que é fazer a cesárea. Só que aí a gente vai lembrar que a cesárea também pode ocasionar óbito da mãe. Então a gente pensa, será que não tem uma outra coisa melhor que isso? E a resposta é sim, tem uma coisa que se chama aversão cefálica externa, que é uma manobra altamente recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que tem o intuito de virar o bebê. Basicamente é isso, pegar um bebê que está pélvico e virar o bebê para cefálico. Como que ela é feita? Ela é feita com a gestante deitada, posição em DDH, decúbito dorsal horizontal, ou seja, deitada. Aqui no Brasil são os médicos obstetras que fazem, tem alguns países que as enfermeiras podem fazer também.
E ela consiste em, simplesmente com as próprias mãos, a gente pode ter auxílio de um ultrassom para entender como o bebê está ali naquela posição, mas a gente vai por cima do abdômen da mãe, sentindo as partes do bebê e vai girar o bebê pela pelve até ele ficar cefálico, né? Essa manobra ela pode ser feita primeiramente sem anestesia e sem nenhuma medicação, mas caso o útero esteja reagindo muito, a gente pode fazer uma medicação para cortar contrações, e caso a parede abdominal da mulher esteja dura, tensa, né, pela tensão da manobra, ou até mesmo ela solicite anestesia, a gente pode fazer anestesia para facilitar o procedimento, né? Quando a manobra ela é feita sem medicações, sem anestesia, o ideal é que ela seja feita dentro do hospital, não necessariamente no centro cirúrgico, mas quando ela é feita com anestesia, sim, dentro do centro cirúrgico, e a anestesia que vai ser feita é a mesma anestesia que se faz para uma cesárea, até porque, se der alguma intercorrência, ela já está anestesiada e já apta a ser realizada uma cesárea, né? O que pode dar de errado na versão cefálica externa? Aí a gente vem para cá. Versão cefálica externa pode ter, são alguns itens, mas eu vou destacar os 3 principais. Que um deles é o descolamento prematuro da placenta, o outro deles é a compressão do cordão umbilical e o outro é o rompimento prematuro das membranas, ou seja, a bolsa rota. Então pode descolar a placenta, pode comprimir o cordão, pode romper a bolsa. Como é que a gente corrige cada um desses aqui? Rompimento da bolsa, a gente vai aí para o protocolo de bolsa rota, que a gente vai abrir um outro capítulo para falar disso numa outra ocasião. E aí a gente vai falar, bom, quantas horas que a bolsa está rota, então a gente vai ter aquele gráfico de índice de infecção, que a gente sabe que a partir aqui de 96 horas de bolsa rota, os índices eles acabam sendo maiores, né? Tem trabalhos antigos que falavam de 18 horas, outros de 24 horas em relação ao índice maior. Hoje a gente sabe que a gente consegue esperar mais tempo, mas aí é um outro capítulo e a gente vai resolver dentro desse outro capítulo, ok? Ou seja, a gente vai esperar o trabalho de parto normal. Se for pélvico, a gente vai para o parto pélvico. Se for cefálico, a gente vai para o parto cefálico. E aí a cesárea será decidida no final por outros motivos, né? Bom, então isso aqui não gera uma cesárea imediatamente. Agora, a compressão do cordão umbilical, que vai fazer cair o oxigênio, e o descolamento prematuro de placenta, que também vai fazer cair o oxigênio, essas duas questões aqui, elas têm que ser resolvidas no ato, e aí a resolução dessa é pela cesárea mesmo. Então, só que aí a gente vai pensar, bom, mas essa mulher já tinha a cesárea como uma opção, a gente está tentando evitar a cesárea, não foi possível, e a resolução acabou sendo por cesárea. Então, eu costumo dizer que a versão cefálica externa, o maior risco que ela traz é virar cesárea. Então, é muito arriscado a versão cefálica? O maior risco é virar cesárea, né? Só que dentro desse maior risco, tem uma outra questão também da versão cefálica, que é o fato de, se a gente colocar aqui na linha do tempo da gestação, data provável do parto, 40 semanas, e a gente vai falar quando nós vamos fazer essa versão cefálica externa, o ideal é que não seja feita em trabalho de parto, porque as contrações impedem a versão cefálica. Então eu tenho que fazer longe do parto. Porém, eu não posso fazer com o bebê prematuro, porque se eu tiver que fazer uma cesárea, eu estou tirando um bebê prematuro. Então eu tenho que fazer o quanto mais longe da prematuridade for possível e o quanto mais longe do parto for possível. Como eu não sei que dia será o parto, porém eu sei quando o bebê deixa de ser prematuro, o ideal é pensar em fazer essa versão a partir de 37 semanas. Em alguns casos a gente pode antecipar para 36 semanas, quando a gente vê que aquela gestante está na iminência do parto, sim, pode ser feito. Mas o ideal é pensar aqui mais ou menos em 37 semanas e que também a gente pode estender para 38, para 39 e pode estender até para 41 semanas, caso ela não tenha entrado em trabalho de parto ainda. Mas a gente vai pegar aqui mais ou menos nessa faixa aqui, 37, 38 semanas, que será a faixa para fazer a versão cefálica externa. Bom, então, novamente, esse tema ele encaixa aqui certinho no que pode dar certo em relação a nascimento pélvico, ou então vamos para a versão cefálica. Se não der certo, a gente corrige através da cesárea. E se der certo e virar, sendo que a versão cefálica externa, ela tem em torno de 75% de sucesso. Ou seja, a cada 4 bebês, 3 viram. Se eu tenho 4% de bebês
pélvicos e todos forem para a versão cefálica externa, sobrará apenas 1% de bebê pélvico. Esse 1% aí a gente vai aqui pensar nos outros índices, mas a gente diminui bastante o índice de ter que pensar no parto pélvico, pois o bebê se torna cefálico. Então, por isso que, inclusive, para os médicos, eu sempre recomendo que treine versão cefálica externa, entenda o que é e pratique, pois o obstetra estará melhorando a segurança da gestante e do bebê fazendo isso, né? A gente sabe que no Brasil ela é muito pouco feita, porque não foi muito difundida essa cultura de fazer a versão cefálica externa aqui no Brasil, mas a ideia é que muitos médicos passem a fazer, e muito mais do que isso, que as gestantes gerem essa demanda para os médicos delas também, dizendo, olha, meu bebê tá pélvico, eu queria versão cefálica externa. Se você não faz, vai lá aprender, né? Vocês estão entendendo do que eu estou falando. Bom, então, isso aqui é uma parte aí do nosso tema obstétrico, que eu dei uma pincelada aí em bebês pélvicos e versão cefálica externa, ok?